Abra comigo, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Versículos de números 3 e 4. Terça-feira passada, eu falei aqui sobre o poder de uma palavra. O cuidado que nós precisamos ter, tanto com o que falamos, quanto com o que ouvimos. Amém? Eu espero que já tenha gerado mudança na vida de alguém. Eu realmente espero. Abrindo um parêntese aqui, o pastor Washington Tavares, de Sergipe, bem-vindo, bom tê-lo. Se o senhor quiser vir para cá, por favor, sinta-se muito à vontade, o obreiro lhe pode conduzir. Hoje, primeira carta de João, Epístola Universal, diz assim no capítulo 1, versículo 3. Fica de pé, irmão, por gentileza, os que puderem. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão com quem? Comunhão com quem? E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, ou vos admoestamos, ou vos ensinamos, para que o vosso gozo se cumpra. A expressão é para que o vosso gozo seja completo. Dá para dizer amém? Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, culto da palavra, sobre o poder dos relacionamentos. O poder dos relacionamentos. Começar, inclusive, lembrando aos irmãos que a bênção com a qual Deus quer nos abençoar será alcançada por meio de relacionamentos. Eu vou repetir e vou explicar. A bênção com a qual Deus quer nos abençoar será alcançada por meio dos relacionamentos. Todas as vezes que Deus quer colocar algo na tua mão, Ele usa alguém para ser o instrumento dele que te gera uma oportunidade, que te gera uma possibilidade, que te cria uma situação de favorecimento. Por quê? Porque os instrumentos de Deus são os homens. Deus sempre usará pessoas para nos abençoar. Eu vou repetir. Deus sempre usará pessoas para nos abençoar. Eu disse essa semana ao meu filho, disse para ele: eu acho que Deus me fez viajar 25 anos pelo mundo só para te abençoar agora. Porque
Tudo que nós conseguimos viabilizar, por exemplo, para o curso de Jones, foi por meio de relacionamentos. Para você ter uma ideia, no dia que ele telefonou para a instituição perguntando até quando iria a seleção de matrículas, a secretaria que atendeu disse: encerrou hoje. Eu estava desembarcando, acho que em São Paulo, quando ele me telefonou dizendo: pai, já foi. E eu disse para ele: aguenta uns minutinhos que eu vou ver se conheço alguém lá. E por meio de relacionamentos, a escola disse assim: vamos te dar mais uma semana para providenciar documentação e tal e tal. Relacionamentos. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: não abra mão de relacionamentos. É muito importante você ter em mente que até a habilidade da fala, que é uma habilidade adquirida naturalmente. No entanto, tal habilidade adquirida por meio de relacionamento. É por causa do relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os primos, com os vizinhos, que nós desenvolvemos a habilidade da fala. Nós aprendemos a falar. Provoca o irmão do seu lado e fala com ele: sem mim você nem fala. Mim, eu, aqui, é só a representação das pessoas que conviveram comigo na minha infância e que por causa delas eu desenvolvi a compreensão da fala. Os relacionamentos se estabelecem até pelo tom da voz, pelo timbre da voz. Eu conheço irmãs que quando grávidas, quando o marido chegava em casa e falava, ou quando o marido canta, ou quando prega, a criança se agita no ventre. Porque os relacionamentos fazem parte do nosso dia a dia. O ser humano foi criado um ser social, dependente de convivência. E é interessante que João está dizendo aqui para nós: tudo que nós ouvimos e ouvimos vos comunicamos. Aí ele diz assim: para que também tenhais comunhão conosco. Aí João diz: você tem que entender que ter comunhão conosco não é algo simplório. Ter comunhão conosco significa ter comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. Significa dizer que se não há relacionamento na nossa vida cristã, a nossa comunhão com o Pai e a nossa comunhão com o Filho está comprometida. Isso é muito claro em outro texto, quando João diz assim: quem diz amar a Deus e odeia ao seu irmão, mente. Porque como poderá alguém amar a Deus a quem não vê, e odiar ao seu irmão a quem vê? Agora, olha o extraordinário, a informação de João no versículo 4. No versículo 4, João está dizendo que o segredo para nos sentirmos completos e realizados é relacionamento. Ele diz assim: estamos vos ensinando essas coisas para que a vossa alegria seja completa, para que o vosso gozo seja completo. Gozo aqui é estado de deleite, de realização. Vou traduzir. Você pode ter carro, bom emprego, boa casa, boa formação. Se você não tiver bons relacionamentos, você é incompleto. Eu disse outro dia para um orgulhoso de plantão, que estava me enchendo muita paciência com o orgulho dele, e eu fui meio grosso e disse: larga a mão de ser burro. Entenda que se você não tiver carro, mas tiver um amigo, alguém te dá carona. Se você não tiver plano de saúde, mas tiver um amigo, um médico te atende. Se você não tiver casa própria, mas tiver um amigo, você não dorme no meio da rua.
O segredo para a completude não está nas conquistas materiais. O segredo para a completude está nos relacionamentos que você estabelece e dos quais você está cercado para te proteger. Sacode o vizinho e diz para ele: o segredo é relacionamento. Se você observar, Jesus estabeleceu relacionamentos. Foi por causa de relacionamentos que intercederam por Jesus no tribunal. Foi por causa de relacionamentos que alguém pediu permissão para retirar o seu corpo da cruz e sepultá-lo. E o incrível é que Jesus aproveitava os momentos de relacionamento para ensinar verdades espirituais do reino de Deus. Eu vou repetir. Jesus aproveitava os relacionamentos para ensinar verdades espirituais acerca do reino de Deus. Ontem, numa reunião com a equipe de escola bíblica dominical nossa, eu pontuei isso. Discipulado não é a lição que você dá em sala de aula. Discipulado é o relacionamento que se estabelece entre o discipulador e o discipulando. Porque é isso que estabelece vínculo. E nisso nós somos péssimos. Aliás, Feira de Santana, nós, igreja, precisamos melhorar nisto. Eu não queria vir morar em Feira de Santana por uma só razão. Porque eu tinha a frustração de vir pregar a Feira de Santana, entrar na igreja, sair da igreja e ninguém me dá uma paz do Senhor. E eu dizia: eu não vou morar numa cidade onde as pessoas não se relacionam. Aqui nesta igreja, que alguém diz assim: não gosto de congregar em igreja grande, larga a mão de bobagem. A questão não está no tamanho da igreja, a questão está nos relacionamentos que você estabelece. Por que que você acha grande? Porque você ou está isolado no mundo. A gente chega na igreja, senta, participa do culto, levanta, vai embora. Sequer olhamos para quem sentou do nosso lado, não sabemos o nome dessa pessoa, e amanhã, se a gente encontrar na rua, a gente não dá bom dia, porque nós não estabelecemos relacionamento. Na formação de pequenos grupos aqui, nós descobrimos 2 irmãos que trabalham na mesma empresa há quase 9 anos, e eles não se conheciam, nem sabiam que ambos eram crentes, servos de Deus. Então veja que não é um problema de igreja, é um problema de cultura. Nós nos relacionamos muito pouco. E é importante a gente corrigir isso. Eu vou lhe mostrar que o relacionamento tem o poder de abrir o leque, de ampliar as suas oportunidades. O relacionamento é tão importante que Deus faz questão de, na Bíblia, nos ensinar sobre eles. Quer ver um exemplo? Dos 10 mandamentos do decálogo da lei moral, os 4 primeiros falam do relacionamento com Deus. Os outros 6 falam de relacionamento com o próximo. Se Deus não se importasse com o relacionamento, Ele não teria estabelecido informações de como nos relacionarmos com saúde, ou relacionamentos saudáveis. Os 4 primeiros mandamentos falam de relacionamento com Deus, os 6 últimos falam do relacionamento com o próximo. Salomão não se tornou conhecido por causa das guerras que enfrentou e venceu, porque Salomão não combateu uma guerra sequer. Salomão não se tornou um dos maiores reis de Israel por causa das terras e dos territórios que ele tomou de outros reinos, porque não há citação de nenhum território que Salomão tenha tomado, mas Salomão se tornou conhecido por causa das alianças que ele estabeleceu.
Uma empresa não se estabelece sem relacionamento. Relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o cliente, relacionamento com os colaboradores, relacionamento com os diretores. É preciso haver relacionamento. Uma família não se consolida sem relacionamento. É por isso, e está provado, e não é um pastor que está dizendo, eu estou falando de pesquisas da psicologia e da sociologia. O novo padrão de vida que afastou as pessoas da mesa também enfraqueceu os relacionamentos na família. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que antigamente o almoço tinha hora marcada. Todos se assentavam ao redor da mesa na hora do almoço. Havia a cadeira do pai, a cadeira da mãe, e os meninos se espalhavam ao redor da mesa. Aquilo não era só para bater garfo, bater colher e comer pirão. Aquilo era para estabelecer relacionamento na família. A pós-modernidade rompeu com isso. Nós comemos no drive-thru, cada um come na sua hora. A comida fica lá na mesa, inventaram micro-ondas para facilitar o esquentamento da comida. Então cada um chega, tira o plástico, coloca no micro-ondas, programa 1 minuto e 30, esquenta esse negócio e come na frente da televisão, no quarto, na frente do videogame, e consequentemente nós não nos relacionamos mais. É o segundo dia da campanha enchendo os cestos. O que eu estou te dizendo é que não adianta Deus encher teu cesto de bênçãos e você está vazio emocionalmente, porque você não tem pessoas para te nutrirem. Deus não pode nos abençoar dentro da nossa jaula de egoísmo, porque presta atenção, Deus não me abençoa por mim, Deus me abençoa pelos outros. Quando Deus coloca uma bênção na minha mão, é porque Ele pretende que eu faça essa bênção chegar na mão de alguém. Presta atenção, você não é dono, você é gestor. Quem é dono é o Senhor, e Deus colocou bens na tua mão para, através de você, abençoar outras pessoas. A empresa que Deus colocou na tua mão é para você ser abençoador dos teus colaboradores e funcionários. Você está gerando emprego e está abençoando famílias. As oportunidades que Deus colocou na tua mão é para abençoar alguém, são para abençoar alguém. Ou você acha que Deus, que eu acho, ou você pensa que eu acho, que eu prego e Deus me usa porque eu sou bonitinho. Presta atenção. O Senhor me usa, não é por amor a mim, de maneira restrita e exclusiva. Ele me usa por amor a você, que Ele me faz canal para te transmitir uma palavra que mudará a tua vida e se fará bênção na tua vida. E isso é relacionamento. Nós temos que entender isso. Uma igreja não se estabelece sem relacionamento. Uma igreja que as pessoas entram e saem e vão embora. Aliás, eu falei aqui ano passado, e depois um irmão que promovia bastante eventos me procurou chateado comigo, porque disse que eu estava contra os eventos. Eu não sou contra evento. Eu só falei com ele, eu falei aqui no púlpito numa pregação, que o segredo de uma igreja saudável não é churrasco. O segredo de uma igreja saudável não é a gente ficar inventando atividades todo dia para mantê-la funcionando. O segredo de uma igreja saudável é você entender que igreja não é clube social, que igreja é corpo, e num corpo os membros estão interrelacionados e interdependentes. Até a minha orelha direita, que nunca viu a minha orelha esquerda e não verá, precisa dela para sobreviver, para funcionar. O meu menor dedo, o dedo menor do meu pé, a ciência diz que esse dedo menor é responsável por 50% do meu equilíbrio quando estou em pé. Então existe interdependência. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: eu dependo de você.
E vamos lá, deixa eu te dizer mais alguma coisa sobre isso. A Bíblia Sagrada deixa claro que Deus não pretende, ou Deus não pretendia, que nós fôssemos seres solitários, por mais abastados que nós sejamos. Olha o que ele diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando olha para Adão sozinho e diz assim: não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja. As pessoas pensam que aquele versículo está falando de casamento. Aquele versículo está falando de relacionamento. Por que Deus criou a mulher ali? Porque se Deus criasse um homem não ia resultar em nada. Tinha morrido lá mesmo no Éden. Então Deus criou a mulher para que haja multiplicação, reprodução e se cumpra o propósito para o qual fomos criados. Mas o que Deus está dizendo ali quando diz não é bom que o homem esteja só, um homem não foi criado para viver na solidão. Salomão diz, eu acho que é Provérbios 18:1. Salomão diz que o homem que se isola, o homem que se esconde, busca seu próprio desejo, aquele que se isola. E aquele que vive em solidão se levanta contra a própria sabedoria. Até para os meus parceiros da timidez. Esses dias eu chamei um pastor que estava nos visitando para sentar mais à frente. E ele disse: não, pastor, a minha esposa é muito tímida. Se ela sentar aqui à frente, ela não cultua. Eu falei: diz a ela, fica tranquila que eu entendo disso. Então até para os meus parceiros da timidez, a Bíblia está dizendo que aquele que se isola porque é egoísta. Porque não quer compartilhar aquilo que tem. E aquele que quer viver em solidão se levanta contra a sabedoria. Ou seja, nós precisamos nos comunicar. Precisamos nos relacionar. A miséria é que tem muitas pessoas que estão se comunicando da forma errada. Aliás, eu li esses dias um cronista numa revista de bordo, dizendo que a tecnologia veio para aproximar as pessoas por meio da comunicação, mas ela acabou aproximando-as de longe e distanciando-as de perto. Por quê? Porque é normal você ver marido e mulher sentados à mesa, os dois na mesma mesa, se comunicando por WhatsApp. Chega numa mesa de restaurante, de aeroporto, que você vai perceber as pessoas no aeroporto tomando café, parece que elas estão se relacionando todas assentadas à mesa. Aí você olha, um está com o iPad, o outro está com o iPhone, o outro está com, como é o nome do outro, que é para não dizer que eu estou fazendo propaganda, o outro está com o computador aberto, e o outro está com o smartphone X. Eles não estão se relacionando, eles estão na internet, porque quem está perto não me interessa mais, só me interessa quem é virtual. Somos a geração do relacionamento virtual. De modo que esses relacionamentos são frios. E você precisa entender que a solidão é perigosa. Eu não estou dizendo que você tem que viver no meio de algazarra. Todo mundo merece seu momento de solidão. Quero ouvir ninguém, quero ficar em paz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode se isolar no mundo. O diabo, a serpente, tentou a Eva justamente quando ela estava só. Então um dos segredos para vencer tentações é, na hora da tentação, não se isolar. Se aproxime de pessoas que podem lhe cercar. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado, ele venceu a tentação, e Lucas diz que o diabo lançou sobre ele toda a sorte de tentação. E no final, Jesus diz assim: vai-te, Satanás. A expressão é: eu te repreendo. E o diabo sai. Mas aí os relacionamentos se estabeleceram, porque vieram
os anjos e o serviram. É muito perigosa a solidão depois de um desgaste espiritual. Porque presta atenção que eu vou te revelar um segredo, não é o assunto que eu estou falando, mas você vai identificar isso. Difícil não é vencer uma tentação na hora da tentação. Difícil é vencer uma tentação depois que ela passa. Porque a tua mente ficou bombardeada. Aí a tua mente diz assim: você é um idiota. Você é um besta. E a tua mente é a chamada batalha da mente que todos nós temos. A sua mente é um campo de batalha. É por isso que Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, capítulo 10, que nós devemos levar cativo todo raciocínio, versículo 4 e 5, ao serviço de Cristo, para que sejam derribados todos os baluartes e sofismas. Baluarte ali é torre, pináculo. Toda torre que o diabo tenta levantar na nossa mente deve ser derribada pela submissão a Cristo. Mas eu e você precisamos nos relacionar com pessoas que vão contribuir com a nossa vida espiritual, emocional, social e dos demais aspectos. Nós precisamos nos relacionar. Deixa eu agilizar aqui. Você está me entendendo? Diga amém. Então diga comigo assim: esta pregação não será mais um sermão na minha coleção. Esta igreja será uma igreja de relacionamentos. É incrível como nós não percebemos as necessidades uns dos outros. Sabia? Já analisou isso? Nós não percebemos quando a pessoa que senta do nosso lado está destruída. Ficou 2 horas do nosso lado, pensando em suicídio. E nós não percebemos que o semblante dela está caído. Por quê? Porque a gente não se relaciona. Eu fui recebido um dia desses numa capital, estava indo pregar. E no momento que eu entrei no carro, com os irmãos que foram me buscar, chegou uma ligação. Um jovem daquela igreja onde eu ia pregar, era um congresso de jovens, e o líder do departamento de jovens daquela igreja, um jovem de 22, 23 anos, não lembro exatamente, recém-formado em direito, que iria casar alguns dias depois, no dia da abertura do congresso, cometeu suicídio. Ninguém viu que esse jovem não estava bem. Ninguém viu que esse rapaz, filho de pastor, advogado, 22 anos, noivo, casamento marcado, coordenador de um congresso violento, um congresso para mais de 25 mil pessoas. Ninguém viu que ele estava pedindo para morrer. Como ninguém viu? A noiva não viu, o pai não viu, a mãe não viu, a igreja não viu, os seus liderados não viram. O que falta? Falta a gente entender que namorar não é beijar, abraçar, e eu não vou nem usar os outros termos que me vieram aqui no cérebro. Falta a gente entender que cultuar não é entrar na igreja, sentar na cadeira, bater palmas, cantar hino da harpa, falar línguas estranhas. Falta a gente entender que relacionamento de liderança não é chegar e dar as ordens e as ordens serem obedecidas. Nós temos que entender que tudo isso funciona por meio de relacionamento. Está comprovado que a missão pastoral, apontei para cá porque estou me referindo a mim e a quem está na mesma condição, é uma das missões mais solitárias da atualidade. As pesquisas dizem que as 3 classes de pessoas mais estressadas são médicos, pastores e advogados.
As mesmas pesquisas dizem que pastores morrem principalmente de 3 causas: acidente cardiovascular, AVC ou acidente automobilístico. Ou seja, é um estilo de vida maluco. Agora, como? Se ele está lidando com as pessoas o tempo inteiro. Por que isso? O índice de suicídio entre pastores, vou dizer aqui porque isso tem que ser mostrado, é tão alto que nos Estados Unidos já foi reportagem de capa da Time e é objeto de pesquisa. Não faz muito tempo que um líder presbiteriano lá do Vale do Aço cometeu um suicídio com 42 anos de idade. Por que isso? Porque a igreja tem uma relação virtual e espiritual. A gente pensa que basta pregar, dar glória a Deus e eu me relacionei. A gente pensa que relacionamento é sentar para contar problema, quando na verdade muitos dos problemas que nós temos, nós não teríamos se nos relacionássemos melhor. Já parou para entender isso? Alguém está me entendendo? Diga amém. Então diga assim: pastor, muda o tema. Isso é sério. A maioria dos irmãos que precisam de um gabinete, que precisam de um psicólogo, que precisam de um psiquiatra, na verdade só precisariam de relacionamento. Eu recebi no gabinete, não faz muito tempo, uns meses atrás, uma moça trazida pela sua sogra. A sogra é espírita, a moça não era evangélica, o marido dela também não, tem 2 filhas, e ela entrou, a sogra segurando no braço, o olho fito no nada. Depois de uma série de tratamentos psiquiátricos, o psiquiatra olhou para ela e disse assim: o seu problema é espiritual, procure uma mesa branca para que um guia lhe oriente. A sogra dela, espírita, como eu disse, saindo para cá, ligou para uma amiga, e a amiga disse: leva lá na igreja do pastor Josué Brandão, porque pode ser que ele consiga ajudá-la. E essa moça entrou no gabinete, e eu comecei a falar sem ela piscar os olhos, sem me dizer nada. E eu comecei a falar para conseguir identificar a causa. Quando eu entrei na questão de relacionamento, como foi o seu relacionamento com a sua mãe? Ela fechou os olhos e as lágrimas desceram. Depois de 1h30 de conversa, essa mulher estava rindo no gabinete, conversando disparadamente. As 14 mil palavras que o cérebro feminino produz por dia e que estavam acumuladas foram liberadas como cachoeira. Ela disparou, falando e falava e falava e falava. Eu falei com ela: vou lhe dar uma dica. Pega teu marido, tuas 2 meninas, arruma um hotel na beira da praia, vai passar uns 3 dias brincando com as tuas filhas, comendo, dormindo, namorando com teu marido, que seu problema não é espiritual, seu problema é emocional. E Satanás, que é covarde, miserável, aproveita a tua fraqueza emocional e explora espiritualmente. Mas nesta noite eu estou te dizendo que há um milagre para a sua vida e um Deus que quer te curar por meio de relacionamentos. Não adianta, irmão. O homem não é apenas um ser espiritual. Nós queremos que as pessoas sejam curadas tratando delas apenas espiritualmente. O homem também é um ser emocional. Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho, pode ir? Deixa eu falar sobre 3 níveis do relacionamento, e eu vou me concentrar um pouquinho mais no 3º nível, que é o nosso foco nesta noite. Os 2 primeiros que eu vou falar, obviamente, são
imprescindíveis, são os principais. O primeiro é relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, zero. Olha o que João diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, que nós lemos. Aquilo que vimos e ouvimos vos ensinamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, João está dizendo que esse relacionamento horizontal, João está dizendo que esse nosso relacionamento horizontal, aqui com os nossos semelhantes, está interligado ao nosso relacionamento vertical com Deus. A relação com Deus tem que ser a minha prioridade. Segura com o que eu vou dizer e anota se você quiser. Aquilo que toma o primeiro lugar na minha vida se torna o meu Deus. Então, se o primeiro lugar da sua vida está entregue ao teu filho, se está entregue à tua mulher, se está entregue ao teu marido, se está entregue ao teu amigo, se o primeiro lugar da tua vida é do teu amante, você entregou o primeiro lugar à pessoa errada. O primeiro lugar da nossa vida, o relacionamento primário da nossa vida, é o relacionamento com Deus. É muito interessante aprender sobre isso, porque você vai observar homens de Deus na Bíblia, fiéis, íntegros, mas que não se relacionavam com Ele. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui arrisca dizer que é mais crente do que Jó? A irmã coçou a testa ali, por você querer levantar a mão. Quem aqui arrisca dizer que é mais crente do que Jó? Ninguém. Olha o que Deus diz de Jó: homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Mas é duro perceber que a prioridade de Jó não era Deus. Você não encontra Jó em nenhum, com toda a piedade, por favor, não estou questionando a piedade dele, longe de mim tal coisa, porque quem testemunha dele é Deus. Mas você não encontra Jó edificando altares de adoração, você encontra Jó edificando altares de confissão. Porque pode ser que os meus filhos tenham pecado. A questão de Jó eram os filhos. E aí o irmão vai observar o seguinte: por que Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão? Porque até Isaque nascer, todos os lugares que Abraão passava, ele edificava um altar. Depois que Isaque nasceu, você não encontra Abraão edificando mais nenhum altar. Abraão só edificou altar até Isaque nascer. Quando Isaque nasceu, Abraão não levantou mais altar, porque agora meu relacionamento é com Isaque. E aí presta atenção, quando você coloca algo no lugar de Deus em sua vida, Ele te pede de volta. Ninguém me ouviu. Esse é o som. Eu vou repetir. Quando você coloca algo no lugar de Deus em sua vida, Ele te pede de volta. Aí ele chega para Abraão e diz: leva o teu filho Isaque em Moriá e oferece-o a mim em holocausto. Onde é que Deus estava provando Abraão? Naquilo que era a sua prioridade. Você pode estar passando algumas situações na sua vida porque a sua prioridade está invertida. Sua empresa não pode ser sua prioridade é Deus. Aí o Senhor, Abraão vai a Moriá, e quando ele chega lá, depois de todo o processo, não vou dar detalhes, o Senhor diz assim: olha só, agora eu sei que tu temes a Deus. Como assim agora eu sei? O camarada está caminhando, esperou o filho nascer 25 anos, caminhando com Deus pela fé.
Saiu da terra onde ele estava sem saber para onde ia. E agora Deus diz: agora eu sei que tu temes a Deus. Por quê? Porque depois que o seu filho nasceu, você deixou de se relacionar comigo. E eu precisava chamar a sua atenção. Porque a fonte da bênção sou eu, diz o Senhor. Não vou demorar aqui. Então João diz que o nosso relacionamento, a nossa comunhão também é com o Pai. Diga comigo: Deus, eu quero viver comunhão contigo. É que tem gente que pensa que para ter comunhão com Deus tem que se isolar do mundo, entrar numa bolha. Presta atenção, quanto mais comunhão com Deus você tiver, melhores serão os seus relacionamentos interpessoais. Porque a comunhão com Deus cura os nossos caprichos. Não, pastor, eu conheço uma irmã que ela é uma mulher de Deus, ora muito, tem muita comunhão com Deus, um homem que é um homem de Deus, mas ele é insuportável. Essa comunhão dele está estranha. Porque a primeira coisa que a comunhão com Deus faz contigo é te amansar. Presta atenção, amansar não é te tornar covarde. Homens que têm comunhão com Deus tiram dente canino de tigre vivo. Davi vai na juba do leão, acerta de pedra no urso. Sansão derruba 1000 com uma queixada de jumento, porque tinha comunhão. Não confunda amansar com se acovardar. Você continuará corajoso, mas manso. Comunhão com Deus faz isso. Vamos lá. Segundo nível de relacionamento, João diz assim: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos ter comunhão com Jesus. Zaqueu estava tão apaixonado para estabelecer um relacionamento com Jesus, que ele, um homem importante, sobe numa figueira brava para ver Jesus passar. Você já ouviu, aliás, antigamente os programas de televisão de domingo até apresentavam loucuras de amor. Francamente, fala a verdade. Se você mentir, eu lhe dou de microfone. Quem já fez uma loucura de amor, levanta a mão. Quem é que quer levantar a mão, amor? Só um corajoso ou outro que levanta a mão. Não, eu admito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de nós já fizemos uma loucura de amor por Jesus? Zaqueu fez uma. Subiu numa figueira brava, quebrou o protocolo, perdeu qualquer linha de limite e disse: eu quero ver Jesus, eu quero me relacionar com Ele. Quer saber qual foi o resultado? Você não vai encontrar muitas casas onde Jesus passou a noite. Aliás, talvez a única casa que você vai encontrar que Jesus pousava com frequência era a de Lázaro, a de Marta e a de Maria. Salvo engano, ele até evitava essas coisas, porque ele diz assim: a raposa tem covil e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Mas quando ele viu o esforço de Zaqueu para se relacionar com ele, ele disse: desce, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Isso é relacionamento. Mas agora, deixa eu focar naquilo que é o foco da mensagem de hoje. O terceiro nível do relacionamento, relacionamento com o próximo. Quer ver? Fala a verdade. Quem sabe o nome dessa pessoa que está sentada do seu lado? Levanta a mão.
eu vou lhe dar um canto de carroceria. Você sabe que você veio no mesmo carro. Senta de turminha. Senta de galera. A gente senta de galera, já percebeu? Pode olhar. Eu sei, em qualquer culto dessa igreja, eu sei quando algumas pessoas não vêm para a igreja. Em qualquer culto. Porque o lugar... Não, isso não é pecado. Pode ficar à vontade. Isso não é pecado. Agora a questão é o seguinte: quando a gente senta do lado de uma pessoa que não veio com a gente, não veio de galera, a gente senta e nem olha no rosto para dizer: a paz, meu irmão, tudo bem? Como é tua graça? Não era assim que os brasileiros falavam? Qual a tua graça? Qual é o teu nome? Então, por gentileza, olhe para a pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo, veja se você sabe o nome dela, e se não souber, pergunte agora. Eu vou deixar você fazer esse barulho desorganizado. Mas pastor, qual é a importância disso? Para que isso? Irmão, olha para mim. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em relacionamentos. E crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele se relacionava. Se Jesus crescia em relacionamento, quem sou eu e você para querer se isolar? A Bíblia diz que pessoas que sabem trabalhar em equipe ganham mais. O mundo corporativo está descobrindo isso agora. O mundo corporativo está priorizando pessoas sociáveis e que saibam trabalhar em equipe. Salomão já dizia em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9: melhor serem dois do que um, porque terão melhor pagamento do seu trabalho. Fui participar de um curso esses dias de treinamento de excelência, e o executivo que veio dar o treinamento disse o seguinte: 80% das demissões nas grandes empresas não estão relacionadas à incompetência, estão relacionadas a comportamento. Pessoas que não sabem se relacionar com os seus colegas. Gente que só fica no emprego 6 meses. Gente que pede a oração para Deus abrir a porta de emprego, aí Deus abre e você vai lá e estraga. Porque você não sabe se relacionar com as pessoas. Não conhece princípio de honra, princípio de hierarquia. Começa a corrigir isso, que Deus vai te abrir a porta do emprego que você precisa, e você vai ser bem sucedido. Casa que não fica uma secretária. Não tem moleque que vai trabalhar nessa casa que suporta ficar lá 30 dias. Que você é chata. Você é chato, que ninguém suporta. Não tem secretária que aguente seus gritos o dia inteiro dentro de casa. É relacionamento. Ei, eu estou te ensinando a encher o cesto. Porque tem gente que pensa que a bênção de Deus é um passe de mágica. Deus pega uma varinha de condão lá no trono e diz assim: abacadabra, prospere. Prosperidade é construída, querido. Prosperidade é uma construção que você desenvolve dia após dia. E não há prosperidade sem relacionamento.
Salomão ainda diz para nós que pessoas que se relacionam têm alguém que lhe ajude na hora da dificuldade. Olha que coisa linda, quando Salomão diz assim: melhor serem dois do que um, porque terão melhor pagamento do seu salário. E se um cair, o outro o levantará. E se um sentir frio, o outro o aquecerá. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 24, Salomão diz assim: o homem que tem muitos amigos tem para o dia da dificuldade, mas há amigo que é mais chegado do que o irmão. No outro texto de Provérbios 17, Salomão diz: mais vale o amigo de perto do que o irmão de longe. Tem outro momento que Salomão diz assim: vale mais um cachorro vivo do que um leão morto. Ele está falando de relacionamentos. Na hora da emergência, o amigão de longe não faz nada, mas o amiguinho de perto, que você nem dá muita ousadia, é quem te estende a mão. Valorize relacionamentos. Por isso que os chineses dizem que mais vale um amigo velho do que dois amigos novos. Porque o amigo velho já conhece seus defeitos, suas birras, suas chatices, mas ainda assim suporta seu azedume e mantém a amizade. Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada vem nos revelar que o relacionamento tem papel terapêutico e espiritual. É incrível isso, porque Tiago diz assim: olha que contraditório dentro da nossa mentalidade. Ele diz assim: confessai as vossas culpas a quem? Uns aos outros, para que sejais curados. Por que Tiago não diz que confessa teu pecado a Deus para que Ele te cure? Ele diz: confessai uns aos outros. Porque está provado psicologicamente que quando eu confesso para alguém uma dificuldade minha, eu elejo alguém para me cobrar uma postura correta. Eu coloco alguém como fiscal do meu comportamento. É por isso que você não pode sair confessando a qualquer um. Não é confessar quem vai transformar a tua falha num canhão contra você. É confessar a quem vai transformar você numa alma a ser revitalizada, ajudada e viver com vitória. Mas é relacionamento que te gera vitória. Quando você está vivendo uma tentação e você se aproxima de alguém na condição de te ajudar, e você diz: olha, me socorre, senão eu morro. Você dá àquela pessoa a condição de exercer autoridade espiritual sobre a sua vida. Isso é relacionamento. Pode ir mais um pouquinho? Pessoas que se relacionam têm com quem compartilhar conquistas. Quando a gente recebe uma vitória, uma promoção, passou no vestibular, que foi mais? Caiu aquele dinheiro na conta que você estava esperando há 200 anos e nem tinha esperança mais de vir esse. O que mais? Recebeu o diagnóstico de uma cura. Foi para uma consulta de rotina com o ginecologista e quando chegou lá, faz o exame, você está grávida. Qual é a sua primeira reação? Querer compartilhar com alguém. E normalmente o alguém vem na sua mente em primeira instância. Porque você, quando se relaciona, pode compartilhar conquistas.
A Bíblia diz em Lucas 5 que quando eles fizeram a grande pescaria e o barco deles não conseguia trazer os peixes e as redes se rompiam, está escrito assim: eles acenaram para os seus companheiros para que lhes ajudassem. Ajudasse a quê? A carregar a conquista. Ei, olha para mim. Tem vitória na tua vida que é tão grande que não é para você carregar sozinho, é para alguém te ajudar a transportar. Eu vou lançar uma palavra profética na tua vida, porque eu creio no poder da palavra profética lançada debaixo da autoridade de Deus. Eu quero profetizar na vida de pessoas esta noite uma vitória tão extraordinária neste tempo que você não vai conseguir administrar sozinho a vitória que Deus vai te dar. Aleluia! Alguém me perguntou esses dias numa rede social: por que o senhor está com essa, ele não usou o termo mania, mas foi algo parecido, neopentecostal, de lançar palavra profética? Eu respondi: porque eu descobri que o altar é sagrado, e aquilo que eu declaro do altar para o povo, o Senhor tem compromisso em fazer honrar. Tem vitória para a sua vida que você não vai aguentar transportar sozinho. Você vai ter que pedir ajuda de como administrar. Como é que eu procedo acerca disso? Porque uma porta de Deus vai se abrir ao seu respeito. Me dê mais alguns poucos minutos para eu falar de algo contigo sobre relacionamentos. Estou falando do poder dos relacionamentos, e eu quero que você saia daqui hoje resgatando relacionamentos, investindo em relacionamentos saudáveis. Não investe em relacionamento que te suga, pelo amor de Deus. Não investe em gente que precisa de você chorando para sorrir. Não investe em gente que precisa da tua miséria para se sentir bem. Se livra das carpideiras. Eu estou falando de relacionamentos saudáveis, de pessoas que te projetam para cima. Mas deixa eu te falar alguns segredos rapidinhos para você cultivar relacionamentos saudáveis. Muito rapidamente. Segredos para cultivar relacionamentos saudáveis. Primeiro, desenvolva uma atitude de humildade. Porque ninguém suporta conviver com gente soberba. Para te falar a verdade, nem os soberbos se suportam. Você não encontra dois soberbos amigos, porque um não suporta o outro. Gente orgulhosa, altiva, que acha que é o melhor do mundo. Gente que vive se ufanando do que é. Tem pessoas, irmão, que dá uma coceira no ouvido, ouvir elas falando, porque elas só falam do poder que elas têm. É uma ostentação burra, idiota, isso é insuportável. Ninguém consegue ficar numa sala. Ei, orgulhoso de plantão, você não recebe convite para um café. Quando você recebe, ninguém te convida para voltar, porque a sua presença incomoda. Desce do tamanco, se humilha. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Pastor, porque a porta não abre, pastor? Pastor, por que a porta não abre, o milagre não acontece? Por que eu tenho uma chamada e Deus não confirma? Porque vou dar uma resposta de revelação agora. E quando eu terminar de revelar, diga assim: esse cara é profeta. Vou dar revelação. A Bíblia diz assim: Ele dá graça
aos humildes, mas resiste aos soberbos. Você sabe o que é resistir ali na Bíblia? Resistir ali na Bíblia é colocar o pé na porta. Tem até gente querendo te ajudar. Tem pessoas de bom coração tentando criar uma oportunidade para você. São pessoas que estão tentando abrir a porta para você, e Jeová está com um pezão lá na porta e não deixa abrir até você aprender o caminho da humildade. Mas pastor, como é que aprende isso? É fácil, é fácil, é fácil. Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tem uma escola que dá doutorado em humildade. Sabe qual é o problema da humildade? Do curso de humildade? Sabe qual é o problema do... Para, irmão Sérgio. Você sabe qual é o problema do curso de humildade? É que você nunca se forma. Todo dia tem uma aula nova para aprender. Dá uma provocadinha no seu vizinho e diz para ele aí: ei, as matrículas estão abertas. Segundo segredo para cultivar relacionamento saudável: aceite as pessoas como elas são. Para de querer moldar as pessoas para que elas se tornem como você gostaria. Já que você quer se relacionar com quem é no formato que você gostaria, compra cera e faz uns bonequinhos que fica do tamanho que você quer. Argila. Ei, as pessoas têm personalidade, têm características. Você precisa aprender a respeitar essas características delas. Você precisa descobrir aquela hora que o seu amigo quer ficar calado e não com ninguém tagarelando do lado dele. Tem que descobrir a hora que ele está nervoso e respeitar o nervosismo dele. Eu lido com pessoas que de vez em quando eu percebo o bico lá no meio do mundo. Tem uns que de vez em quando estão cabisbaixo. É preciso reconhecer isso e respeitar o momento de cada um. Agora o problema é que... Peraí, deixa eu achar a forma certa de falar. Tem mulher que quer mudar o marido para ficar assim do tamanho e do jeito dela. Calma. Tem marido que precisa achatar a mulher, colocar ela dentro de uma prensa, que é para ver se ela diminui e fica do tamanho da cabeça dele. Você precisa aceitar as pessoas como elas são. Você não encontra, eu acho incrível, eu estava estudando isso agora à tarde. Você não encontra Jesus dando sermão de mudança em ninguém. Você não encontra. Você tem que mudar, rapaz. Para com isso. Você não encontra. Você não encontra Jesus conversando com a mulher flagrada em adultério e dizendo para ela: ó, você tome vergonha na sua cara e não faça mais isso, não vou lhe encher de tapa. Você não encontra. Ele resume tudo em: vai e não peques novamente. Aceite as pessoas. Respeite a personalidade das pessoas. Pare de condenar e de criticar as pessoas. E aí você vai ter relacionamentos saudáveis. Não fica tentando levar ninguém ao nível de espiritualidade seu. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. O que Deus fez comigo não vai fazer contigo, e o que Deus fez contigo não vai fazer comigo. A relação de Deus conosco é individual. E às vezes a gente quer forçar as pessoas a terem o mesmo nível espiritual que a gente. Você tem que orar como eu.
Eu já participei de grupo de oração que a gente está orando, ó Deus, aleluia, grande é teu nome. E a mulher grita para o marido assim: aprende a orar, homem. Querendo que ele aprenda a orar como ela ora. E o que é mais incrível na relação com Deus é que Deus não é formatado. Ele entende a linguagem da criança, a linguagem do idoso, a linguagem da mulher, a linguagem do homem, a linguagem do doutor, a linguagem do indouto. Ele entende a linguagem do ocidental e entende a linguagem do oriental. Ele entende a linguagem de todos aqueles que lhe buscam, porque Deus não tem nacionalidade. Deus não é pai de uns e padrasto de outros. Deus é pai. Deus é pai. Deus é pai. Ele não é tio de alguém. Deus é pai. Oh, aleluia! Tem gente que pensa que Deus é meu pai e tio dos outros. Ele entende você. Diz aí para o seu vizinho: Deus entende você. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: olha, eu não te entendo, mas Deus te entende. Terceiro segredo para relacionamentos saudáveis. Dá para ir mais um pouquinho? Aceite mudar. Pau que nasce torto, morre torto. Ai, vai lá, pau de arara. Mude. Mude. Mudança é sinônimo de maturidade. Há pessoas aqui que sabem, vou falar de uma mudança básica na minha vida. Há pessoas aqui que sabem que eu num volante de um carro, era eu no volante e uma hoste de anjos na frente. Porque hoje quando um cara passa por mim na estrada com 160, 180, eu faço assim: Jesus de Nazaré, como é que eu estou vivo? Porque 180 para mim era gracinha, era o prazer da viagem. Eu não me incomodava em atrasar na saída, porque eu descontava no trecho. Outro dia eu estou na porta, na recepção de um hotel para ir pregar, marcaram 7h30, eu desci 7h25 e o camarada chegou 8h20. Imagina como eu estava. Entrei no carro, não falei nada. Salvador. Aí o camarada parte em alta velocidade, pegou a pista para subir, para voltar para o bairro. Quando ele vai chutando, eu disse: reduz. Ah, pastor, a gente está atrasado. Está atrasado porque você chegou atrasado. Não se desconta atraso na viagem, se cumpre o horário. Chega atrasado, mas não me mata. O provérbio já dizia que é melhor chegar atrasado num lugar do que chegar cedo no outro lugar. E esses dias eu estava indo para o aeroporto e Moody estava comigo e eu fui devagar. Aí eu disse assim: eu estou andando devagar demais, não estou? Moody fez assim: está parecendo um velho. Eu parei o carro: desce, vai a pé. Você precisa mudar. Você tem que estar disposto a viver mudanças na sua vida, senão ninguém suporta. Os relacionamentos são saudáveis quando a gente muda. Estou terminando. Quarto lugar. Você quer relacionamentos saudáveis? Olha para mim, que eu vou profetizar na vida de algumas pessoas. Larga de ser mão de vaca. Seja generoso. Irmão, vou contar, ninguém vai ouvir. Tem gente que não vai na pizzaria que é para não dividir a conta.
espírito de Nonô Correia. Os jovens não entenderam nada. Nonô Correia era um personagem da dramaturgia brasileira que colocava cadeado na geladeira e na boca do fogão. Essa questão da generosidade na Bíblia, e eu já paro, é tão extraordinária que em Levítico, a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 9, que Israel não deveria colher a sua lavoura inteira. Tinha que deixar da cerca até o alcance de um braço estendido sem colher. Para quê? Para servir o viajante, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando Israel colhia e enchia a cesta e vinha carregando, o que caía não podia voltar para pegar. Por quê? Porque se caiu é porque está transbordando, tem demais. Deixa aí para que o viajante, o pobre, o órfão e a viúva coma. Seja generoso. Provoca aí o vizinho e diz para ele: seja generoso. Seja abençoador. Em São Paulo, nas igrejas de São Paulo, tem uma cultura. Já larguei muita gravata para trás por causa disso. E já trouxe algumas, porque eu não sabia. Fui elogiar um dia a gravata do pastor Jabes. Escorou aqui, gravata linda. Ele fez: ô nego. E aí arrancou e me deu. E eu fiquei morto de vergonha. Eu falei: não, pastor, pelo amor de Deus. Não, nego, é tua. Não, pelo amor de Deus, não, é sua, rapaz. Aí eu aprendi, descobri que em São Paulo, se alguém chegar e dizer assim: gostei da sua gravata, é uma questão cultural. Você tira e dá. Você tira e dá. O problema é que um bocado de gente já gostou da minha Bíblia. Porque eu não sei qual é o caso. Tem gente que pensa que minha Bíblia é especial, é diferente. Um dia eu falei com um jovem: não, irmão, deixa eu ver sua Bíblia aí. Aí ele me mostrou nova, revista corrigida. A minha também, revista corrigida é igual a tua. Eu vou pregar amanhã, se eu te der eu fico sem. Mas generosidade é você ter capacidade de compartilhar com os outros aquilo que Deus te colocou na tua mão. Provoca o vizinho e diz para ele: seja abençoador. Fica de pé, por favor, que eu vou encerrar com duas coisinhas. Penúltimo segredo dos relacionamentos saudáveis. Olha para mim. Olha para mim que eu vou dar um cascudo em alguém. Seja leal aos seus amigos. No dia que você brigar com seu amigo e se desentender, não expõe a vida dele porque você está com raiva. Porque o grande problema de algumas pessoas que estragam os relacionamentos é porque na hora que estão nervosas, saem por aí contando o segredo do amigo. Depois ele quer tentar se reconciliar, mas ele estragou o caminho de volta. Seja leal. Lealdade também é um princípio bíblico de prosperidade. Seja leal à empresa onde você trabalha. Tem gente que muda de empresa, de uma empresa que pagou cursos de aperfeiçoamento, que investiu na sua qualidade profissional, e muda de empresa porque outra lhe pagou 50 conto a mais. Não lembra do investimento que aquela empresa fez nele.
Os dias que eu estou falando para uma igreja que vai mudar de comportamento em nome de Jesus. Eu quero voltar a ter moral para o empresário telefonar e dizer: pastor, eu tenho 10 vagas, eu tenho 20 vagas, e eu poder lhe indicar sem medo, porque já indiquei alguns e depois tive que resolver problema por falta de lealdade. Por falta de lealdade. Seja leal. Seja leal aos seus amigos, seja leal à empresa onde você trabalha, seja leal à igreja onde você congrega, seja leal ao seu pastor. Ser leal não é ser imbecil, não é ser manipulável. Ser leal é ser fiel. É não aproveitar o dia da raiva para sair escrachando. É você lembrar que ainda que hoje eu esteja chateado, com vontade de arrancar a orelha no dente, mas eu tive tantos momentos abençoados com você. E por último, a lei áurea dos relacionamentos é ensinada por Jesus em Mateus 7,12. O que quereis que os homens vos façam, façais vós também, porque com a medida com que medirdes os homens, eles vos medirão a vós. Essa é a lei áurea dos relacionamentos. Seja com as pessoas o que você gostaria que as pessoas fossem contigo. Mas e se elas agirem com injustiça, pastor? E se elas agirem com deslealdade? Não tem problema. O Senhor da Justiça viu o investimento que eu fiz. Ele viu o investimento que eu fiz. Cheguei num restaurante em Los Angeles e pedi um prato, e eu pedi porque eu vi a foto e achei bonito. Sabe quando o cara não fala inglês? Quando o prato chegou, não tinha nada a ver com a foto. Aí eu falei assim: nada a ver. Falei em português, claro. O garçom não entendeu nada, mas ouviu e virou e disse: pois não, me falou em inglês. E eu disse para ele: o prato não tem nada a ver com a foto. Falei com o meu inglês meio língua estranha. Ele pediu desculpas e recolheu o prato, e foi refazer, e trouxe o prato melhorado, e foi embora. E eu perguntei para o pastor que estava comigo, eu disse: não entendi. O pastor disse: na cultura americana eles têm o seguinte princípio: se você reclama e você tem razão, ele precisa ser justo e te oferecer aquilo que ele prometeu. Se você critica e você não tem razão, ele foi justo em te dar acima do que você merecia. Quando eu fui pagar a conta, veio a nota do prato do pastor, da esposa e do filho, mas o meu não veio. E eu perguntei: por que a minha nota não veio? É o nosso pedido de desculpas, porque não lhe atendemos à altura do que o Senhor esperava. Ele sofreu prejuízo? Não. Porque o resto dos dias que eu fiquei em Los Angeles, eu voltei para comer naquele restaurante. Isso é lealdade. Isso é justa medida. A maneira que você quer ser tratado, trate. A igreja precisa aprender isso. Olha para mim e eu concluo: tem jeito para esse país. Há remédio para esta nação.
há chances de esse país mudar. E eu disse aqui domingo que as pesquisas sociológicas revelam que 20% de uma população é suficiente para influenciar e mudar a população inteira. E nós evangélicos somos mais de 20% nesse país. Então presta atenção, a mudança tem que começar a partir da igreja. Nós somos quase 22% em Feira de Santana. Então a mudança em Feira de Santana começa a partir de nós. Valorize relacionamentos. Você vai orar comigo agora e vai dizer para Deus: me dá sabedoria nos relacionamentos que eu tenho, e me dá inteligência para cultivar novos relacionamentos saudáveis. Se você perdeu relacionamentos que você acha que valiam a pena, qualquer que tenha sido o motivo, diz para Deus agora: eu quero, Senhor, restaurar relacionamentos saudáveis que foram destruídos. Mas ore agora, e durante a sua oração, ore por aquela pessoa que você magoou e peça para o Senhor curá-la. Ore por aquela pessoa que está chateada com você e peça para o Senhor restaurar os sentimentos dela. E finalizando, você ora pela pessoa que está do seu lado, que você nem lembra mais o nome quando você perguntou 30 minutos atrás. Mas você vai orar por ela agora, e depois da oração você pergunta de novo: Pai, tua palavra proferida, testemunhada, ministrada. Chegamos ao encerramento desse culto, Pai, e nós precisamos aprender sobre relacionamentos. Precisamos investir em relacionamentos saudáveis. Precisamos largar de ser azedos. Precisamos largar de ser egoístas. Precisamos deixar a inveja de lado. Quantas pessoas que estragaram relacionamentos frutíferos só porque sentiram inveja da conquista do outro. Quantas pessoas que estragaram relacionamentos belos só por causa do egoísmo, do azedume, da cobiça. Ó Deus, nesta noite nós te pedimos: traz cura, traz cura, restaura os relacionamentos na tua igreja, restaura os relacionamentos na família, Senhor, restaura os relacionamentos na família, restaura o relacionamento do pai com o filho, da filha com a mãe, da sogra com a nora, do sogro com o genro, dos cunhados. Restaura o relacionamento, Senhor, do marido e da mulher. Restaura o relacionamento dos sócios. Restaura o relacionamento do empregador com o empregado, do colaborador com a empresa onde serve. Libera a bênção sobre nós a partir de relacionamentos. Dá-nos relacionamentos que nos gerem oportunidades. Nos ensina, Senhor, a investir no cuidado com as pessoas, porque isto é honra. Nos ensina, Senhor, a preservar as pessoas, porque isto é honra. Nos ensina o caminho da humildade, que nos leva a voltar no lugar onde deixamos uma marca ruim, para pedir perdão, para retratar, para restaurar, porque relacionamentos precisam ser resgatados.
Faz pessoas saírem da igreja esta noite, Senhor, para telefonar para alguém, dispostas a reconstruírem um relacionamento saudável. Senhor, eu quero pedir nesta igreja, na igreja que o Senhor quis me estabelecer como ministro do Teu Evangelho, faz desta igreja uma igreja de relacionamentos. Que a nossa marca, Senhor, não sejam os carros que a gente tem, que a nossa marca não seja o corte da roupa que a gente veste, que a nossa marca seja o relacionamento fraternal. Que os nossos adolescentes tenham relacionamentos saudáveis, que os nossos jovens tenham relacionamentos saudáveis, que os nossos líderes tenham relacionamentos saudáveis, que os nossos cantores e ministros de louvor tenham relacionamentos saudáveis, que a nossa diaconia tenha relacionamentos saudáveis, que nós pastores tenhamos relacionamentos saudáveis uns com os outros, com a igreja. Restaura, Senhor, o Teu povo por meio de relacionamentos, em nome de Jesus. Ore pela pessoa do seu lado rapidinho. Se você não souber o nome dela, pergunte e ore por ela falando o nome dela, porque oração estabelece vínculos. Oração estabelece vínculos, gera mudança, Senhor. Não deixa que nós sejamos uma igreja flutuante, onde as pessoas não têm compromisso porque não têm relacionamento. É precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança no... Sai do seu lugar, se confraterniza com alguém. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos se confraternize, sai do seu lugar. De Jesus, corpo e família. Somos no amor. Canta mais esse louvor e nós vamos para a conclusão do culto. Corpo e família, como é que começa? Aleluia. Canta mais esse louvor. Vamos celebrar ao Senhor. Não vai embora agora. Eu estou falando de relacionamento e você virando as costas. Isso não é relacionamento, a não ser que você precise ir, tá? Coração regenerado, diz:
abençoe. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Deus abençoe, irmão.